Olá, meus queridos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei em que horário você vai estar assistindo a essa aula, então eu quero te dar as boas-vindas. Eu sou a professora Sandra Staff e estarei guiando você em mais uma aula da psicanálise integral sistêmica. Então, dentro dessa aula hoje, nós vamos mergulhar nesse inconsciente infantil dentro dos comportamentos infantis e vamos ter aqui uma postura do psicanalista para que esse atendimento possa gerar frutos positivos e ajudar aí as crianças dentro da clínica psicanalítica, ok? Então, vamos mergulhar. Eu vou abrir aqui os slides para que a gente possa dar início a mais essa aula. Então, nós estamos hoje na aula 21, do começo do curso até agora, e esse módulo é o módulo 4, é o módulo de finalização do nosso curso de psicanálise, pelo menos até agora. Pode ser que depois venha mais outro módulo, mas por enquanto, para essa primeira turma, esse é o quarto módulo, é o módulo de finalização dessa etapa. Aqui, os alunos formados vão receber sua carteira de terapeuta, vão receber o certificado e ter essa possibilidade de mais um tipo de atendimento aí no seu rol, né, no seu leque de atividades profissionais. Então, vamos ver aqui o que que nós vamos estudar neste conteúdo, nessa aula aqui. Aqui você inicia o estudo da clínica infantil a partir de uma perspectiva psicanalítica muito ampliada. O objetivo desse módulo é desenvolver uma escuta clínica capaz de compreender a criança para além do sintoma visível, reconhecendo-a, né, como um sujeito inconsciente inserido em um campo familiar, social e simbólico. Ao longo dessa aula, você será convidado a abandonar leituras reducionistas, diagnósticos apressados e aprender a observar a criança em sua singularidade, nos vínculos que estabelece, nas funções que ela ocupa no sistema familiar. A clínica infantil exige rigor, né, um rigor teórico, a sensibilidade ética e capacidade de sustentar a complexidade do sofrimento psíquico sem as simplificações. E este módulo prepara você para atuar com responsabilidade clínica, compreendendo que o sintoma infantil não é um erro a ser corrigido, mas uma linguagem a ser escutada. E vamos ver também mais um caso real. Então, numa introdução aqui, o que que eu posso dizer para você? A clínica infantil, ela não se organiza a partir de uma eliminação de comportamentos considerados adequados, nem da adaptação da criança às expectativas externas. Ela se fundamenta na escuta do inconsciente e na compreensão do sintoma como uma forma psíquica dotada de sentido e função. Trabalhar com crianças implica reconhecer que o sofrimento infantil raramente é isolado, ele emerge em um campo relacional que envolve a família, a escola, os discursos que atravessam a criança. Por isso, o analista não escuta apenas a criança,
mas também aquilo que se articula por meio da criança. Essa introdução marca o início de uma mudança de posição clínica. Você passa a escutar não apenas o que a criança faz, mas o que ela expressa, sustenta ou denuncia por meio do seu sintoma. E como atividade, tá? Como a nossa primeira atividade aqui dessa aula, eu quero que você escolha um caso clínico infantil conhecido por você, tá? Serve aí como um estágio, uma supervisão, ou um estudo de caso mesmo. Então, assim, se você não é terapeuta, se você não atende criança, não tem problema. Você pode pegar e fazer aqui né, para responder essas perguntas, você pode observar uma criança que você conhece, pode ser uma criança do vizinho, uma criança da família, e tentar resolver, tá, essas questões que estão aqui. Então, vamos ver, olha só, você pode utilizar um caso também fictício, tá bom? Desde que você encaixe essas perguntas. Qual é o sintoma apresentado pela criança? Quem trouxe a queixa e de que forma ela foi formulada? Que lugar essa criança parece ocupar nessa dinâmica familiar? O sintoma parece responder a qual conflito ou impasse relacional? O objetivo dessa atividade não é chegar a um diagnóstico, mas exercitar a leitura clínica do sintoma como expressão do inconsciente e do campo familiar. Então, entrando aqui no conteúdo, né, nós temos a clínica infantil em perspectiva avançada, parte um, tá? Vão ser duas aulas desse conteúdo aqui para vocês verem a profundidade que é esse conteúdo. E agora nós vamos ver aqui os fundamentos da psicanálise com as crianças. Abandonando a ideia do sintoma individual. Ao entrar no campo da clínica infantil, é fundamental que você abandone a ideia de que o sintoma pertence exclusivamente à criança, diferente da clínica do adulto, na qual o sujeito geralmente procura a análise a partir de uma demanda própria. A criança quase sempre chega ao consultório trazida por uma outra pessoa, pais, cuidadores, ou escola, instituição, que são aqueles que formulam a queixa, descrevem o problema e solicitam ajuda. Neste caso, esse dado por si só já amplia o campo clínico e exige de você uma escuta que ultrapasse o comportamento visível da criança. Ou seja, a criança não vai chegar na clínica, né, até você por conta própria, porque ela quer resolver alguma coisa. Ela sempre vai chegar levada por alguém. E essa pessoa que a leva, ela vai ter um discurso, ela vai ter ali a sua narrativa do porquê ela está levando essa criança para um atendimento. A criança como sujeito em constituição. A clínica infantil em perspectiva ampliada compreende a criança como um sujeito em constituição, profundamente atravessado pelo discurso familiar, pelas fantasias parentais, pela dinâmica inconsciente do casal e pelo lugar que lhe foi destinado dentro da estrutura familiar. O sintoma infantil raramente surge de forma isolada. Ele é produzido em um campo relacional simbólico e afetivo que envolve gerações, vínculos, expectativas e conflitos não elaborados. E esse deslocamento do olhar clínico. Ao longo desse capítulo aqui, né, dessa aula mais especificamente, você será convidado a deslocar o seu olhar do problema da criança para
o funcionamento do sistema familiar onde ela está inserida. Isso não significa culpabilizar os pais, mas compreender que o inconsciente não opera de forma individualizada, ele circula, se transmite, se repete e se atualiza nas relações. A criança muitas vezes ocupa a posição de porta-voz desse inconsciente familiar. Tá? Então, é preciso, quando a criança chega, você não olhar apenas ali o sintoma da criança. Você vai ter que tirar o olhar desse problema que a criança não está trazendo, né? Que a outra pessoa trouxe como um problema, mas deslocar o seu olhar das crianças para o olhar macro, que é o ambiente familiar. A criança como porta-voz do sintoma familiar. Na clínica psicanalítica infantil, um dos conceitos mais importantes que você precisa compreender é o da criança como porta-voz do sintoma da família. Isso significa que, em muitos casos, o sofrimento que aparece na criança expressa algo que não pode ser simbolizado, elaborado ou dito no interior da família. A criança fala com o corpo, com o comportamento, com o sintoma, aquilo que o grupo familiar silencia. Manifestações do sintoma infantil: dificuldades escolares, agressividade, retraimento, enurese, medos excessivos, crises e choro. Sintomas psicossomáticos ou regressões não devem ser lidos apenas como falhas no desenvolvimento ou problemas individuais. Esses sinais frequentemente funcionam como respostas inconscientes e tensões familiares, conflitos conjugais, lutos não elaborados, segredos, traumas transgeracionais ou expectativas excessivas depositadas sobre a criança. E o lugar simbólico da criança? Você precisa compreender que a criança ocupa um lugar simbólico nessa família antes mesmo dela nascer. Ela é sonhada, imaginada, investida de desejos e fantasias. Muitas vezes ela vem a ocupar lugares inconscientes, como, por exemplo, de reparadora de um casamento em crise, substituta de alguém perdido, promessa de felicidade, continuidade narcísica dos pais, ou mesmo como depositária das frustrações e conflitos não resolvidos. Quando esse lugar é excessivamente pesado ou contraditório, o sintoma pode surgir como uma forma de expressão. O sintoma como mensagem. O sintoma infantil, nesse sentido, não é apenas um problema a ser eliminado. Ele é uma mensagem. Ele aponta para o que não está funcionando no campo das relações e, ao tentar consertar, entre aspas, a criança sem escutar o que o sintoma comunica, corre-se o risco de reforçar o adoecimento, deslocando o foco do verdadeiro conflito. Ou seja, jamais tentar consertar um comportamento, orientar essa criança, tá? Senão pode atrapalhar o processo. A função do analista: escutar o sentido. Como analista, sua tarefa não é corrigir comportamento nem normalizar a criança a qualquer custo. Sua função é escutar o sentido do sintoma. Pergunte-se sempre: o que essa criança está dizendo com esse sintoma? A quem esse sintoma corresponde, né? A quem ele representa ou responde? O que ele mantém em equilíbrio dentro da família? O que aconteceria se esse sintoma desaparecesse? A função organizadora do sintoma. Olha como é incrível. Em muitas famílias, o sintoma da criança cumpre uma função organizadora. Ela pode, por exemplo, manter os pais unidos em torno de um problema comum, desviar a atenção de conflitos conjugais, dar sentido a uma dinâmica familiar caótica ou sustentar posições de poder e de dependência.
Nessas situações, a melhora da criança pode gerar resistência inconsciente no próprio sistema familiar. Ou seja, o pai e a mãe até verbaliza que quer a cura, que quer a solução, mas inconscientemente eles sabem, se não fosse esse problema ou essa doença, esse sintoma dessa criança, talvez ali aquela família estaria pior do que está. A indispensabilidade do trabalho com os pais. É por isso que na clínica infantil o trabalho com os pais é indispensável. Não se trata apenas de orientá-los ou educá-los, mas de incluí-los no processo analítico como participantes do campo simbólico que produz o sintoma. As entrevistas com os pais, a escuta das suas narrativas, suas angústias, suas histórias e suas próprias repetições são parte essencial do manejo clínico. Escutando o discurso parental. Você precisa aprender a escutar não apenas o que os pais dizem sobre a criança, mas como eles dizem. O tom emocional, as contradições, as idealizações, as queixas repetidas, os silêncios revelam mais do que as palavras em si. Muitas vezes, o discurso parental denuncia conflitos que não podem ser reconhecidos conscientemente, mas que encontram expressão no corpo e no comportamento da criança. O sintoma como solução inconsciente. É importante que você compreenda também que a criança, ao ocupar o lugar do porta-voz do sintoma familiar, não o faz de maneira consciente. Ela não escolhe adoecer. O sintoma emerge como tentativa psíquica de dar forma a algo que ainda não encontrou palavras. Nesse sentido, o sintoma é também uma solução ainda que é dolorosa, ou seja, o sintoma está servindo para alguma coisa, mesmo que de forma dolorosa. É o que eu sempre falo, gente. O inconsciente, ele sempre vai tentar encontrar uma forma de de elaborar aquilo que não está elaborado. E ele pode, por exemplo, utilizar um comportamento ou uma doença, e talvez seja até pior do que encarar o problema. Reorganização do campo familiar. Ao longo do trabalho clínico, quando o campo familiar começa a se reorganizar, quando os pais passam a se responsabilizar por suas próprias questões e quando o lugar simbólico da criança se transforma, o sintoma tende a perder a sua função. A criança, então, pode retornar ao seu processo de desenvolvimento de forma mais livre, criativa e espontânea. Então, vai reorganizando, vai reestruturando e os sintomas vão desaparecendo. Desenvolvendo uma escuta ampliada. Como futuro psicanalista, é essencial que você desenvolva uma escuta ampliada, capaz de incluir o sujeito, criança, família, o campo inconsciente que os atravessa. A clínica infantil exige sensibilidade, ética, capacidade de sustentar a complexidade em respostas rápidas ou soluções simplistas. Ao compreender a criança como porta-voz do sintoma familiar, você dá um passo fundamental para uma prática clínica verdadeiramente psicanalítica. A posição privilegiada da criança no campo familiar. Quando você escuta uma criança em sofrimento, é fundamental compreender que, na maioria dos casos, ela não fala apenas por si. A criança ocupa uma posição privilegiada dentro do campo familiar. Por exemplo, ela é atravessada pelo desejo dos pais, pelas fantasias inconscientes e conscientes, pelos conflitos do casal, pelos lutos não elaborados, pelas repetições transgeracionais. E o sintoma infantil ele surge muitas vezes como uma forma possível de dar expressão a esse conjunto de forças que não encontrou outra via de simbolização.
A encarnação do vínculo familiar. Na clínica psicanalítica, dizemos que a criança pode tornar-se porta-voz do sintoma familiar, porque a criança, no seu corpo, em seu comportamento, porque ela encarna em seu corpo e em seu comportamento algo que pertence à estrutura do vínculo familiar. O sintoma não aparece por acaso, ele se organiza a partir de um lugar que a criança ocupa na economia psíquica dos pais e da família como um todo. Por isso, você deve evitar leituras reducionistas que localizam o problema apenas na criança, como se ela fosse a origem do adoecimento. O que o discurso parental revela? Ele observe, tá? Observe que muitas queixas trazidas pelos pais revelam mais sobre os pais do que sobre as crianças. Quando um pai ou uma mãe insiste em definir o filho como difícil, como um problema, como incontrolável, como frágil demais, é preciso escutar o que esse discurso encobre. O sintoma infantil pode estar respondendo a uma angústia parental, a um medo inconsciente, a uma culpa ou a uma expectativa excessiva ou um conflito conjugal não simbolizado. O que que acontece? É, estou aqui com um caso de uma mãe de um filho. Na verdade, ela busca o tratamento para o filho, porque ela acha que ela não tem problema nenhum e que é ele que tem que ser tratado. Palavras dela, isso, tá? Esse filho, ele está com 15 anos hoje. E ele não quer, desde, acho que 2025, 2024, ele não quer mais ir para a escola. Em 2025 foi o ápice, né? Que nós estamos entrando agora em 2026. Então, em 2025, foi o ápice dessa criança, né? Desse adolescente não querer ir mais para a escola. Então, assim, ele passou o ano inteiro indo raras vezes na escola, ainda conseguiu passar de ano, porque hoje em dia no sistema de ensino ninguém reprova, na verdade, mas ainda passou de ano. Agora já não está querendo, nesse início de ano, ir novamente para a escola. E a queixa da mãe é: esse menino não quer saber de nada, ele só dorme até meio-dia, vai dormir tarde, só fica no quarto jogando videogame. E todos os adjetivos negativos que você possa imaginar, ela joga em cima desse menino. Só que assim, nesse contexto, tá? O que que deu para perceber nas falas dela? Eu não vou colocar toda a história aqui, né? Tudo que ela fala, tudo que ela conta. É, muito desse comportamento, ele é responsabilidade tanto dela quanto do marido. O marido morreu recentemente e mesmo antes desse falecimento, os dois eram responsáveis, né, por todo o histórico que eu tenho desse adolescente. Então, assim, depois que o marido faleceu, a responsabilidade ficou toda com ela, já era defasada essa responsabilidade, já era muito negligenciada e acabou piorando isso. E, e aí a pessoa quer um filho saudável, quer um filho responsável, mas esse filho está apenas imitando a mãe, né? Imitando o pai e a mãe agora mais fortemente depois que o pai se foi. Então, assim, todos os adjetivos negativos ela joga, inclusive frases muito fortes, como por exemplo, imagina se eu morrer amanhã. O que que vai ser dele? Ele não vai ser nada. E ela fala isso para ele. Nos discursos, ela fala que fala para ele. E se eu morrer amanhã, o que que vai ser de você? Você não vai ser nada. Quem é você sem eu? Ou seja, uma mega narcisista, tá? Irresponsável e luta agora.
para tentar levar esse filho de volta para a escola. Então, isso tudo não foi gerado no ano de 2025 e 2024 e agora 2026. Isso foi criado desde quando ele era criancinha. Nada acontece, gente, por acaso e de repente, tá? A criança com concentração do mal-estar, tá? Ela como uma concentração do mal-estar familiar, no caso, tá? Então, a criança, nesse contexto, torna-se o lugar onde o mal-estar se concentra. Ela expressa o que os adultos não conseguem dizer, sustenta tensões que não podem ser conhecidas e muitas vezes mantém um equilíbrio precário do funcionamento familiar. Ao adoecer a criança, ela pode estar, paradoxalmente, protegendo esse sistema de um colapso maior. Essa função inconsciente do sintoma explica por que algumas famílias resistem à melhora da criança, mesmo quando verbalmente desejam o contrário. Por exemplo, é o caso dessa mãe que eu acabei de falar. Se essa mãe ela tem um comportamento mega, extremamente narcisista, você acha que ela vai querer de verdade que esse filho comece para a escola, que ele vá trabalhar daqui a pouco, que ele se torne um homem de bem, tá? Então, ficam essas perguntas, né? Será que de verdade, porque racionalmente ela quer, mas será que de verdade no inconsciente ela deseja essas melhoras? Escutar o sintoma como mensagem. Você precisa aprender a escutar o sintoma como uma mensagem, não como um erro a ser corrigido. Isso é muito importante, gente. Um comportamento agressivo, por exemplo, pode estar expressando uma violência, né, simbólica vivida no ambiente familiar. Um retraimento excessivo pode indicar uma criança que aprendeu a não ocupar um espaço para não desorganizar o outro, e dificuldades escolares podem revelar conflitos ligados à separação, à autonomia, ao desejo dos pais em relação ao futuro do filho. Revelações através do brincar. Na clínica, é comum que a criança revele, por meio do brincar, do desenho ou da fala fragmentada, cenas que remetem diretamente à dinâmica familiar. Cabe a você sustentar essa escuta sem precipitação interpretativa, respeitando o tempo psíquico da criança e o manejo ético da transferência. O trabalho analítico não consiste em desenvolver a criança, o peso do sintoma, mas de desconectá-lo, né, deslocar ele, pouco a pouco, para o campo simbólico onde ele pode ser elaborado. Então, essas revelações aí, quando a criança está brincando dentro do processo analítico. Atendendo a família inteira. É essencial compreender quando você atende uma criança, você está de alguma forma atendendo uma família inteira. Isso não significa que todos estarão no consultório, mas que todos estarão presentes no discurso, nas fantasias e nos afetos que atravessam a criança. Por isso, o manejo com os pais é parte inseparável da clínica infantil. Sem esse trabalho, o sintoma tende a deslocar ou retornar, né, e se transformar em uma outra manifestação. Então, não adianta, gente, se não for de uma forma bem estruturada o seu atendimento, isso pode, eh, amenizar, mas depois voltar de uma outra forma, e às vezes até com mais força. Perguntas fundamentais da clínica. Ao reconhecer a criança porta-voz do sintoma familiar, você assume uma postura clínica mais responsável e profunda. Você deixa de buscar resposta rápida e passa a sustentar perguntas fundamentais. Por exemplo, o
que essa criança está representando? A serviço de que dinâmica este sintoma se mantém? Que lugar simbólico ela ocupa nesta família? Essas perguntas orientam uma prática que respeita o sujeito e possibilita transformações reais, tanto para a criança quanto para o sistema familiar do qual ela faz parte. Diferença entre demanda dos pais e sofrimento da criança. A demanda que os pais trazem ao consultório nem sempre correspondem ao sofrimento da criança. Os pais formulam as queixas a partir das suas próprias angústias, expectativas e conflitos. A criança, por sua vez, pode estar sofrendo por razões completamente diferentes daquelas que os adultos identificam. Cabe ao analista diferenciar essas duas dimensões e não tomar a demanda parental como uma verdade absoluta sobre o que acontece com a criança. O lugar do analista na clínica infantil. Na clínica infantil, o lugar que você ocupa como analista é estruturalmente diferente daquele da clínica como adultos. Então, é bem diferente, tá, gente? Então, não adianta tentar abordar a criança, tentar fazer esse trabalho como você faz com um adulto. Você não é apenas alguém que escuta uma criança, mas um terceiro. Você vai se posicionar como um terceiro que se insere em um campo já constituído por vínculos familiares, discursos parentais, fantasias inconscientes, expectativas conscientes. E o seu lugar de psicanalista não é o de educar, de ser um juiz aliado, por exemplo, dos pais, ou um substituto das funções parentais. É o lugar de quem sustenta um enquadre que permite ao sujeito infantil emergir. Ou seja, a sua postura ali dentro dessa análise psicanalítica com a criança é de você ser mais um sujeito dentro desse campo que ela conhece, tá? Então, você não chega ali como um médico, como um psicólogo, você chega para essa criança, você é atendido por ela como se você fosse mais um dos membros ali desse campo familiar. Oferecer um espaço psíquico. Olha que interessante. A primeira função do analista na clínica infantil é oferecer um espaço psíquico onde a criança possa existir para além das demandas que recaem sobre ela. Muitas crianças chegam ao consultório ocupando posições rígidas dentro da família. O problema por exemplo, né, que rotulam a criança como um problema, como um ser frágil, um ser rebelde, o que precisa ser salvo. O seu trabalho é suspender esses rótulos, tá? Imediatamente. E criar um campo em que a criança possa brincar, falar, calar, repetir e simbolizar, sem exigências de corresponder ao ideal do outro. Então, dentro desse ambiente analítico, a criança ela tem que se sentir livre, tá? Ela não tem que enxergar como, apesar de você ser para ela, né, um sujeito a mais ali do campo, ela tem que entender o espaço como um espaço totalmente independente do espaço que ela já convive, que é o da casa. A expressão além da palavra. Você precisa compreender que a criança não se apresenta apenas pela palavra. Ela se expressa pelo brincar, pelo corpo, pelo silêncio, pela repetição de cenas, pelo modo como se relaciona com os objetos e com você. O lugar do analista é o de quem lê essas manifestações como linguagem sem reduzi-las a diagnósticos, tá? Apresentados ou interpretações invasivas. A interpretação na clínica infantil exige tempo, sensibilidade e respeito ao ritmo psíquico da criança. Então, isso também, né, essa expressão além da palavra, ela vai fazer todo sentido
dentro dessa sua abordagem, dentro dessa sua dinâmica com ela. E a relação com os pais? Mediador simbólico. Ao mesmo tempo, você ocupa um lugar fundamental na relação com os pais, você, futuro psicanalista. É necessário sustentar uma posição de escuta e acolhimento, sem deixar capturar, né, pelas demandas de controle, correção ou normatização. Você não trabalha contra os pais, mas também não trabalha para satisfazer as suas expectativas. O seu lugar é um lugar mediador simbólico, alguém que ajuda a deslocar posições cristalizadas e introduzir perguntas onde antes haviam apenas certezas rígidas. Então, os pais, eles estão ali colocando nessa criança, nesse problema, as suas crenças, as suas formas de ver a vida, os acontecimentos do passado, os acontecimentos do presente, os seus medos futuros, tá? As suas percepções, tolerando a ambiguidade. O analista na clínica infantil também precisa tolerar a ambiguidade. Muitas vezes você será colocado no lugar de salvador, de aliado, de cúmplice e até, gente, de ameaça. Essas posições fazem parte do campo transferencial e precisam ser reconhecidas e não atuadas. Manter-se nesse lugar implica sustentar limites claros, tanto no enquadre quanto na postura ética, evitando envolvimentos excessivos ou retraimentos defensivos. Sustentando a espera. Outro aspecto central do seu lugar é a capacidade de sustentar a espera. Diferentemente da lógica imediatista que permeia a educação e a medicina, a psicanálise, ela é oposta ao tempo psíquico. A psicanálise aposta no tempo psíquico. Nem sempre haverá mudanças rápidas ou visíveis. Isso aqui, gente, até mesmo no atendimento de adultos, tá? Tem gente que na terceira sessão já está fazendo virada na vida, mas tem gente que vai para várias sessões. Por quê? Porque ela tem resistência, ela está encaixotada, mas se manter no processo vai trazer resultado sim. Então, existe um tempo aí. Para a criança também existe isso. No trabalho que você realiza, muitas vezes é silencioso e produzindo efeitos que só se tornam claros a longo prazo. Aprender a confiar nesse processo é parte fundamental da formação do analista infantil, evitando o lugar pedagógico. Você também deve estar dentro do risco de ocupar um lugar pedagógico ou moralizante. Corrigir comportamentos, ensinar regras, orientar diretamente a criança pode aliviar momentaneamente a angústia, principalmente dos adultos, mas empobrece o trabalho analítico. Esse lugar é o que sustenta a pergunta, não o de oferecer respostas prontas. É esse espaço de não saber que o sujeito pode se constituir. Então, você não tem que assumir um papel, né, de professor, orientador, tá bom? Nesse processo. Garantindo o espaço simbólico. Na clínica infantil, o analista é aquele que garante a existência de um espaço simbólico onde a criança não é reduzida a um sintoma nem capturada pelo discurso dos adultos, tá? Então, esse espaço aqui é seu e da criança, e você não pode deixar ela ser reduzida pelos discursos dos adultos, tá? Esse lugar exige firmeza, sensibilidade, constante reflexão sobre a própria posição. Ao ocupar esse lugar com ética e consistência,
Você possibilita que a criança encontre novas formas de se expressar, e que a família gradualmente possa reorganizar os seus vínculos de maneira mais saudável. Relações família-criança. Ao entrar no tema das relações família-criança, você passa a observar a clínica infantil para além do comportamento da criança isoladamente. A criança se constitui em um campo relacional simbólico e afetivo que a antecede. Família não é apenas um conjunto de pessoas que convivem, mas uma estrutura psíquica viva, atravessada por desejos, fantasias, faltas, repetições e conflitos que se inscrevem no sujeito infantil desde muito cedo. E compreender esse campo é fundamental para a escuta clínica responsável. O campo relacional simbólico. Na clínica psicanalítica, a criança é atravessada pelas funções parentais, pelas narrativas familiares e pelas alianças inconscientes que organizam o grupo. O sintoma infantil frequentemente emerge como resposta a esse campo, funcionando como tentativa de equilíbrio, denúncia ou pedido de organização dos vínculos. Por isso, analisar as relações família-criança é compreender o lugar que a criança ocupa, aquilo que lhe é, né, demandado e aquilo que não pode ser simbolizado pelos adultos. Do indivíduo ao vínculo. Esse tema convida você a deslocar o olhar do indivíduo para o vínculo, sem perder de vista o sujeito. Não se trata de culpar a família, mas de compreender como as funções maternas e paternas operam, como as configurações familiares contemporâneas se reorganizam, essas funções e como os conflitos transgeracionais atravessam o desenvolvimento psíquico da criança. A função materna e função paterna. Ao aprofundar o estudo da função materna e da função paterna, você precisa abandonar a ideia de que elas correspondem automaticamente às figuras reais de mãe e pai. Na psicanálise, essas funções são operações simbólicas fundamentais para a constituição do sujeito e podem ser exercidas por diferentes pessoas ou instâncias, desde que cumpram determinados efeitos psíquicos. Ou seja, pode ser que na família seja uma família ali de dois pais ou de duas mães, ou vós, né, os avós que representam-se como pais dessa criança, ou de repente uma família maior ali onde moram várias pessoas dentro de uma família, dentro de uma casa. Então, não é a formação da família que vai ser levada em conta, mas sim o símbolo de cada um deles. A função materna, acolhimento e reconhecimento. A função materna está ligada à experiência inicial de acolhimento, sustentação e reconhecimento do bebê como sujeito. É por meio dessa função que a criança é introduzida na linguagem do afeto, do cuidado, da nomeação. A função materna oferece um ambiente suficientemente bom, capaz de conter as angústias primitivas, traduzir necessidades comportamentais em significados e permitir que a criança se sinta existente e desejada. Quando essa função falha, seja por ausência, excesso ou invasão, a criança pode desenvolver estados de angústia difusa, insegurança emocional ou dificuldades de simbolização. Excesso e insuficiência da função materna. Um excesso da função materna pode gerar fusão, dependência, dificuldade de separação.
A criança passa a ocupar um lugar central no desejo do outro, tornando-se responsável pelo equilíbrio emocional do adulto. Já a insuficiência dessa função pode produzir desamparo, sensação de abandono, falhas na construção da confiança básica. Na clínica, essas dinâmicas aparecem em crianças excessivamente ansiosas, regressivas, hiperadaptadas ou com dificuldades de autonomia. É muito comum, por exemplo, um pai e uma mãe que têm conflito familiar direto, né? Brigas constantes. E aí esse filho, né, ouve o pai, ouve a mãe falando para a amiga, falando para os parentes, ai, como meu marido é ruim, como eu sofro, que não sei o quê. Essa criança que está ali no cantinho, brincando, mas ouvindo tudo, ela vai começar a, a tentar elaborar isso. Só que acontece, ela pode assumir postura, por exemplo, de salvador dessa mãe. E isso pode levar, né, chegar até a idade adulta. Por exemplo, se esse pai abandona o lar, esse filho começa a agir como o homem da casa, ou seja, o marido da mãe, mesmo que não seja sexualmente, tá? Não estou falando nessa parte, mas eu estou falando de assumir um papel de salvador ou de marido, né, dessa mulher. A filha, né? Como eu tenho um caso de uma filha que ela é totalmente rebelde em relação à mãe e amicíssima do pai, tá? E, e assim funciona essa questão. A função paterna, lei e separação. A função paterna, por sua vez, introduz a dimensão da lei simbólica, do limite e da diferença. Ela opera a separação necessária entre a criança e a figura materna, permitindo a entrada no campo social, no tempo e na cultura. A função paterna não se resume à autoridade externa, mas à possibilidade de instaurar um terceiro que interrompe a relação dual e cria espaço para o desejo próprio da criança. Efeitos da função paterna estabelecida. Olha só, os benefícios de uma função paterna equilibrada. Quando a função paterna está bem estabelecida, a criança aprende a lidar com frustrações, limites e regras sem vivenciá-los como ataques pessoais. Ela desenvolve capacidade de espera, simbolização da falta de reconhecimento da autoridade, da alteridade. Quando essa função é fragilizada, a criança pode apresentar dificuldade com limites, impulsividade, oposição constante ou, ao contrário, submissão excessiva e medo de errar. Como é importante, gente, uma figura paterna, o símbolo paterno bem estabelecido dentro de uma família. Fragilização da função paterna contemporânea. Na clínica contemporânea é comum encontrar famílias nas quais a função paterna está diluída, seja pela ausência física, pela desautorização simbólica ou pela dificuldade dos adultos em sustentar a lei. Nesses casos, a criança pode ser convocada a ocupar lugares que não lhe pertencem, como de parceiro emocional do cuidador, que nem eu dei o exemplo, né, do filho com a mãe, da filha com o pai ou de um mediador de conflitos familiares, isso gera sobrecarga psíquica e sintomas que funcionam como tentativas de reorganização do campo familiar. Então, aqui, por exemplo, nesse caso, eu me vejo muito, porque desde que eu era muito pequena, os meus pais, eles viviam conflitos muito grandes, tá? De brigas constantes. Aí uma hora era um que queria se matar, outra hora era outro que queria se matar. E eu sempre estava ali, eu tinha mais dois irmãos homens, e um mais velho e um mais novo. E eu sempre estava ali no meio deles dois, dos meus pais, fazendo esse papel de mediadora.
Eu já cheguei a utilizar a expressão de que eu era usada por eles, mas não. Foi eu que, desde pequena, me coloquei como essa mediadora, ou seja, nesses conflitos, eu levava a comunicação que minha mãe queria passar para o meu pai, eu levava, e a comunicação que meu pai queria que chegasse à minha mãe, eu que levava. Quando a minha mãe passava 3, 4 dias num quarto escuro, em depressão, nesse período, eu cuidava da minha mãe como se ela fosse uma criança. Eu colocava meias nos pés dela, eu aquecia ela, colocava coberta. E isso, gente, fazia bem para ela, tá? Por quê? Porque ela estava em conflito com o marido, mas ela tinha alguém que cuidava dela. Então, eu não sei se o benefício maior era eu cuidando dela ou se era, né, mesmo essa vontade de ficar ali naquele escuro e isolada. Então, assim, o que que eu percebi, né? Há muito tempo eu venho fazendo esse trabalho de autoconhecimento. E eu já havia, né, percebido esse meu papel de mediador, esse triângulo, tá, entre os meus pais e eu. Só que, recentemente, pouco antes do meu pai falecer, agora em 2025, em dezembro de 2025, eu percebi que, de alguma forma, eu ainda estava sendo essa mediadora, eu ainda estava no meio deles dois. É claro, para tudo existem níveis, né? Estava num nível mais sutil, mas ainda estava, tá bom? Complementariedade das funções. É fundamental que você compreenda que função materna e função paterna não são opostas, mas sempre complementares. A função materna sem a paterna tende à fusão, a função paterna sem a materna tende à rigidez, e o desenvolvimento psíquico saudável depende da articulação entre acolhimento e limite, presença e separação, cuidado e lei. São essas as chaves do equilíbrio. O analista e as funções parentais. O lugar do analista diante dessas funções não é substituir os pais, mas de sustentar simbolicamente aquilo que está fragilizado. A escuta, a criança, a família. Você observa como essas funções operam, onde falham, como podem ser reorganizadas. A clínica infantil exige de você uma escuta ampliada, capaz de perceber que muitas vezes o sofrimento da criança é o efeito visível de uma desorganização nas funções que estruturam o laço familiar. Então, vou repetir: o sofrimento da criança é o efeito visível de uma desorganização nas funções que estruturam o laço familiar. Configurações familiares contemporâneas. Então, na clínica infantil contemporânea, você vai encontrar uma diversidade de configurações familiares, que exige do analista uma escuta livre dos modelos idealizados de família. A noção de família nuclear tradicional já não dá conta da complexidade dos arranjos atuais. E insistir nesse modelo como referência normativa pode produzir leituras equivocadas de sofrimento infantil. O que sustenta o desenvolvimento psíquico da criança não é a forma da família, mas a qualidade das funções simbólicas exercidas no interior desse vínculo. Ou seja, que nem eu já falei, não é o formato da família, mas sim a qualidade, né, desse campo aí, desses personagens, dessas pessoas, né, desses sujeitos simbólicos ali dentro. Diversidade de arranjos familiares. Famílias monoparentais, compostas, por exemplo, recompostas,
ou então homoafetivas, famílias extensas, avós cuidadores, guarda compartilhada, lares alternativos e famílias atravessadas por doações ou vínculos não biológicos fazem parte do cotidiano clínico. Cada uma dessas configurações traz desafios específicos, mas nenhuma delas é por si só pedagógica. O risco clínico surge quando as funções de cuidado, limite e reconhecimento do sujeito ficam comprometidas independentemente da estrutura familiar. A família monoparental. Em famílias monoparentais, por exemplo, é comum que um único adulto tente acumular todas as funções, o que pode gerar sobrecarga emocional e dificuldade de sustentação dos limites. A criança, por sua vez, passa a ocupar um lugar de apoio emocional para o adulto, invertendo posições geracionais. O sintoma pode surgir como tentativa de manter um vínculo ou de expressar o peso dessa responsabilidade silenciosa. Por exemplo, eu tenho uma atendida que, quando ela era criança, o pai saiu de casa. Então, na cabeça dela, o pai abandonou ali a mãe, ela tinha mais uma irmã, e a mãe decidiu seguir em frente sozinha. Até hoje, ela nunca se casou e, e ela assumiu as duas filhas e começou a fazer esse trabalho sozinha. Só que o que acontece? Se o ser humano fizesse isso, mas conseguisse ter uma consciência de que, bom, foi uma escolha minha seguir sozinha, então eu vou levar de uma forma com que eu não venha a criar consequências nessas crianças que estão aqui ao meu redor. Mas frequentemente, o que que acontece? Além do impacto da separação, tem o impacto do que a criança ouve e sente ali, daquela pessoa que ficou sozinha. Então, muitas vezes ela fala mal do parceiro que saiu de casa para a mãe dela, para a amiga, e fala o quanto ela está sofrendo, o quanto está sendo difícil. E tudo isso a criança vai enxugando, enxugando, enxugando. É tanto que nesse caso, a minha cliente, ela tem uma outra irmã, essa irmã assimilou bem, pelo menos, né? Não atendi ela, mas pelo menos aparentemente ela conseguiu assimilar, ela trabalha, tem relacionamento, leva uma vida comum. Já a minha cliente, ela tem 35 anos, ainda mora com a mãe, é totalmente dependente da mãe, tanto emocionalmente quanto financeiramente, tá? E ela tem medos de sair de casa. Por exemplo, quando ela faz uma viagem, ela começa a se sentir mal e ela tem que voltar para casa. E muitas outras situações, tá? Quando ela pensa em sair, ela volta para dentro da casa. Então, os impactos, tá? Dessas famílias, né, monoparentais. E as famílias recompostas? É onde, por exemplo, o casal se separou e aí vem um padrasto ou uma madrasta assumir ali o lugar, né, daquele que se foi. E nas famílias recompostas, a entrada de novos parceiros e figuras parentais exige da criança um trabalho psíquico de reorganização dos vínculos. E aí ficam as lealdades inconscientes, os sentimentos de culpa. Então, imagina, né? O pai foi, aí entrou o padrasto, e já pensou se eu for ser amiga do padrasto? O que que vai ser do meu pai? Então, tem tudo isso rolando dentro da cabecinha da criança. A criança pode apresentar sintomas como forma de expressar a dificuldade de integrar essas novas relações sem trair simbolicamente as figuras importantes do passado. Então fica esse conflito, né? Como eu vou ficar bem aqui com essa nova pessoa, sendo que o meu pai está lá ou a minha mãe está lá, e fica esse conflito. Famílias homoafetivas.
As famílias homoafetivas colocam em evidência um ponto central da psicanálise contemporânea. Por exemplo, funções parentais não dependem de gênero. O importante é a possibilidade de exercer uma função materna e a função paterna em seus efeitos simbólicos. Quando há sustentação do desejo pela criança, reconhecimento da sua singularidade e presença de limites claros, o desenvolvimento psíquico ocorre de forma saudável. A clínica deve estar atenta, sobretudo, aos efeitos, né, do preconceito social, das pressões externas que podem atravessar essas famílias e reconstruir o sofrimento e repercutir no sofrimento infantil. Então, é que nem eu falei, não importa se é dois homens ou duas mulheres que estão criando uma criança, desde que contenha essas chaves aqui, ó, que é o reconhecimento da sua singularidade, a presença de limites claros, e aí o desenvolvimento psíquico dessa criança vai ser saudável. Guarda compartilhada e lares alternados. Em contextos de guarda compartilhada e lares alternados, a criança precisa transitar entre regras, rotinas, estilos e cuidados diferentes. Quando os adultos conseguem sustentar acordos claros e preservar a criança dos conflitos conjugais, essa experiência pode ser integrada de forma saudável. Quando isso não ocorre, a criança torna-se mensageira de disputas, utilizando o sintoma como uma linguagem para expressar confusão, angústia ou uma lealdade, né, dividida. Avós, por exemplo, né, ou, por exemplo, familiares como cuidadores, que não sejam ali pai e mãe. A presença dos avós ou outros familiares como cuidadores principais também é uma realidade frequente. Nesses casos, é importante observar como se organizam as posições geracionais e se há espaço para que a criança ocupe o seu lugar de criança. Muitas vezes, o excesso de proteção ou dificuldade de impor limites surge como tentativa de compensar perdas, abandonos ou histórias familiares marcadas por sofrimento. Então, às vezes, por exemplo, vamos supor, né, uma situação hipotética. Os dois pais falecem. Aconteceu lá alguma coisa, eles dois faleceram no mesmo dia. E essa criança vai ser criada pelos avós. Começa a se criar em torno dessa criança uma superproteção, onde essa criança também não vai ter limites claros, esses avós deixando essa criança fazer tudo ao seu bel prazer. Isso tudo vai começar a gerar também nessa criança sintomas e comportamentos, tá? Referente a esse comportamento dos avós. A escuta clínica das configurações familiares. Como analista, você deve evitar interpretações baseadas, apressadas na configuração familiar em si. A escuta clínica deve se concentrar na dinâmica dos vínculos, na circulação do desejo, na presença da ausência de limites simbólicos e na possibilidade de a criança ser reconhecida como um sujeito e não como uma solução para o impasse dos adultos. E a flexibilidade teórica e ética, tá? As configurações familiares contemporâneas exigem de você flexibilidade teórica, ética e clínica. O trabalho analítico não consiste em normalizar a família, mas em favorecer condições para que a criança possa se constituir psiquicamente, elaborar conflitos e encontrar um lugar próprio dentro da trama familiar em que vive. Então, é essa a sua missão, é ajudar, né, a criança a encontrar, a elaborar dentro dela esses conflitos, para que ela possa se reorganizar e estar ali. Porque, de repente, muitas vezes, esses conflitos familiares podem até continuar, mas a criança, com isso tudo elaborado dentro dela, vai ficar muito melhor.
alianças, lealdades inconscientes e conflitos transgeracionais. Na clínica infantil, é fundamental que você compreenda que a criança não está inserida apenas em uma linha atual, mas em uma rede simbólica que atravessa gerações. Alianças, lealdades inconscientes, conflitos transgeracionais operam de forma silenciosa e exercem função e influência sobre o sofrimento infantil. Muitas vezes, o sintoma da criança não se origina de um conflito próprio, mas de uma tentativa inconsciente de manter a coesão do sistema familiar ou de reparar algo que ficou mal elaborado em gerações anteriores. Então, o que que acontece aqui? Uma vez em uma aula dessa, eu expliquei para vocês que existe um caso de um filho, né? Que todos os dias essa criança, ela tinha uma arminha e ela ia brincar com essa arminha e depois ela voltava, limpava essa arminha e guardava embaixo da cama. Não sei por que motivo ela guardava embaixo da cama. E ela morava longe dos avós, nunca tinha tido contato físico presencial com os seus avós maternos. Certa vez, a avó materna veio visitar essa filha com a criança. O que que acontece? A avó presenciou o neto brincando com a arminha e guardando a arminha embaixo da cama. E ela ficou extasiada e assim impressionada. Por quê? Porque o marido dela, que era o avô da criança, tinha ido para a guerra e lá ele tinha, né, ele teve que acabou tendo que matar alguns soldados e ele ficou meio traumatizado com isso. E durante o resto da sua vida ele trazia esse trauma, mas todos os dias ele fazia o quê? Limpava essa arma e guardava embaixo da cama. Todos os dias ele limpava a arma e guardava embaixo da cama. Quando a avó viu isso, ela quase não acreditou, porque o mesmo hábito do marido dela, que era o avô da criança, essa criança sem nunca ter tido contato com eles lá na casa deles, ela fazia o mesmo hábito que o avô. Então, gente, existe muita coisa que está oculta nesse campo, mas que está fazendo as coisas funcionarem e serem como são. Alianças inconscientes. As alianças inconscientes se formam quando a criança ocupa, sem perceber, um lugar específico na dinâmica familiar para sustentar um equilíbrio frágil entre os adultos. Ela pode se aliar a um dos pais contra o outro, ocupar o lugar de confidente, mediadora ou mesmo substituta ativa, substituta afetiva, que é o que a gente já viu. Essas alianças não são estabelecidas de forma explícita, mas se organizam a partir de expectativas implícitas, olhares, silêncios, afetos não simbolizados. O sintoma surge como uma forma de garantir pertencimento, preservar o vínculo, mesmo que isso custe sofrimento psíquico. Ou seja, o inconsciente ele pode até criar algo pior, de maior sofrimento, para tentar proteger essa criança, tá? Mesmo que isso seja ainda de maior dor, porque o inconsciente não sabe o que vai estar gerando dor ou não, o que é certo e errado. Lealdade inconsciente. Dizem respeito à fidelidade, tá? Silenciosa da criança a essas histórias, dores, destinos da família. A criança pode, por exemplo, repetir padrões de fracasso, de adoecimento, de sofrimento como forma de permanecer ligada às figuras importantes, especialmente quando essas figuras não puderam elaborar as suas próprias perdas. E essa lealdade não é racional nem consciente. Trata-se de um compromisso psíquico profundo, sustentado pelo medo de romper vínculos ao se direcionar ou ao viver algo que os outros não puderam viver.
Então é muito complexo, gente, é muito complexo, porque a criança, ela, ela não pensa racionalmente, ela apenas vai agindo, se comportando e trazendo, né, somaticamente para o corpo aquilo que ela não consegue elaborar. E os conflitos transgeracionais? Eles aparecem quando as experiências traumáticas, segredos, lutos não elaborados, exclusões, injustiças atravessam gerações sem serem simbolizadas. Esses conteúdos retornam na forma de sintomas, angústias difusas, dificuldade de aprendizagem, comportamentos agressivos ou somatizações na criança. O que não pode ser dito em uma geração encontra na criança um corpo e uma linguagem para se expressar. Então, esses segredos, esses acontecimentos, eles vão encarnar na criança, tá? Para que eles possam, através da criança, se expressar. Escuta das repetições familiares. Na escuta clínica, você deve estar atento às repetições familiares, às narrativas que repetem as frases que circundam como verdades absolutas, os lugares fixos ocupados por cada membro da família, perguntas sobre a história dos pais, os avós, sobre perdas significativas, migrações, rupturas, adoções, mortes precoces ou silenciadas, ajudam a ampliar o campo da compreensão do sintoma infantil. Hum, Então, é que nem a gente estava falando, né? Tudo isso que é oculto, né? A gente precisa, de alguma forma, tentar ir acessando. Simbolização dessas alianças cristalizadas. É importante lembrar que a criança ela não tem recurso psíquico para questionar essas lealdades. Ela vive essas alianças como condição de amor, de pertencimento. O trabalho analítico não é romper alianças de forma abrupta, mas permitir que aquilo que está cristalizado possa ser simbolizado. Quando a palavra circula, o sintoma deixa de ser a única via de expressão. Responsabilização dos adultos. O lugar do analista é sustentar uma escuta que vincula o campo transgeracional, sem transformar a criança em depositária exclusiva do problema. Ao nomear movimentos inconscientes, você possibilita que os adultos assumam a responsabilidade por sua própria história, liberando a criança do fardo de se representar, né, de representar esses conflitos aí que não lhe pertencem. E a ampliação da leitura clínica? Compreender alianças, lealdades inconscientes e conflitos transgeracionais ampliam a sua leitura clínica e aprofunda a sua intervenção. Você passa a enxergar o sintoma infantil não como um problema isolado, mas como um pedido de reorganização do campo familiar. Esse olhar protege a criança de interpretações reducionistas e fortalece uma clínica ética, cuidadosa e verdadeiramente transformadora. Entrevista inicial com os pais. Essa entrevista inicial é um momento decisivo na clínica infantil. É nesse encontro que você começa a construir o campo clínico e compreender a demanda apresentada e a diferenciar o sofrimento da criança das angústias e expectativas dos adultos. Antes mesmo de conhecer a criança, o modo como os pais falam dela, o tom emocional utilizado e as palavras escolhidas já revelam muito sobre a dinâmica familiar e sobre o lugar que essa criança ocupa nesse sistema. E você deve compreender que a demanda que chega nunca é neutra, tá? Nunca é neutro. Raramente os pais procuram atendimento para o sofrimento da criança,
Quase sempre é um incômodo que atravessa a organização familiar. E a entrevista inicial não tem como objetivo julgar, orientar, corrigir os pais, mas escutá-los de forma clínica, acolhendo o que é dito e principalmente o que é silenciado. É fundamental permitir que os pais falem, né, livremente sobre o motivo dessa procura, a história da criança, o desenvolvimento gestacional, o nascimento, escolarização, os acontecimentos marcantes da família. E, ao mesmo tempo, você deve observar como essas narrativas são construídas. Se há contradições, idealizações excessivas, culpabilização, discursos muito rígidos ou excessivamente vagos. Esses elementos ajudam a compreender o funcionamento psíquico dos pais e o tipo de vínculo estabelecido com a criança. Então, gente, o pai e a mãe muitas vezes não está indo ali porque ele quer, por exemplo, que a criança fique bem, ele quer resolver o problema que a criança está dando para ele. Escuta da história familiar. Então, essa entrevista também é um espaço para perceber alianças inconscientes, projeções, expectativas depositadas nessa criança. Quando o pai ou a mãe descreve a criança apenas com rótulos, sintomas, comparações, isso significa dificuldade de reconhecê-las como sujeito. Quando há discurso muito carregado de culpa, ao contrário de negação do problema, você deve escutar esses movimentos como defesas frente à angústia. Outro ponto central é a escuta da história familiar. Perguntas sobre a infância dos pais, suas relações com os seus próprios pais, as perdas importantes, as separações, os adoecimentos e as migrações, né? Tudo isso também dentro do campo transgeracional. E muitas vezes o que apresenta como um problema da criança está diretamente ligado a vivências não elaboradas dos adultos. Ou seja, a criança entrou na clínica com um problema porque essa criança está somatizando os problemas dos adultos que não resolveram ali os seus próprios problemas. A postura, né, dentro dessa entrevista inicial. Durante a entrevista inicial, a sua postura psicanalista deve ser clara, firme, acolhedora. Você não ocupa o lugar de especialista, que dá resposta imediata, mas de alguém que sustenta perguntas. Evite, oferecer diagnósticos, interpretações precipitadas ou orientações educativas nesse momento. A função da entrevista inicial é abrir espaço para o trabalho analítico e não fechá-lo com soluções rápidas. Também é nesse encontro que você apresenta o enquadre clínico. Explica como funciona o atendimento, a frequência das sessões, a importância da continuidade e o lugar dos pais nesse processo. É essencial deixar claro que a análise da criança não exclui os pais, mas também não se confunde com terapia parental. Esse esclarecimento permite confusões, previne, né, confusões, expectativas irreais. A entrevista inicial com os pais é muitas vezes o primeiro contato com eles em uma escuta que não os julga e nem corrige, mas que responsabiliza de forma ética. Quando bem conduzida, ela cria as condições para que o processo analítico se desenvolva, protege a criança de interpretações simplistas e estabelece uma base sólida para o trabalho clínico. Entrevista com a criança. A entrevista com a criança é um momento clínico fundamental e exige de você uma escuta sensível, flexível, profundamente ética. Diferente do atendimento com adultos, a criança raramente chega com uma demanda formulada em palavras.
ela vem traduzida por alguém, inserida em um discurso que não é seu. E é justamente por isso que a sua escuta deve ir além do que é dito verbalmente. Ao receber a criança, o primeiro cuidado é com o acolhimento do ambiente e da relação. A forma como você apresenta, o tom de voz, né, a postura corporal, o seu ritmo, a interação, já comunicam se aquele espaço é seguro ou ameaçador. E a criança precisa sentir que ali não será interrogado, nem avaliada, nem corrigida, mas escutada em sua singularidade. Então, nesse espaço, é como a gente já falou, é um espaço onde a criança ela entra e ela tem aquela segurança de que o que ela fizer ali não é uma extensão do que ela faz em casa, para ela ter medo, por exemplo, de falar ou medo de se expressar como ela poderia ter dentro da casa dela. É importante compreender que a entrevista com a criança não segue um roteiro rígido. O brincar, o desenho, o silêncio, o movimento do corpo, o olhar e até a recusa em interagir, tá? São formas legítimas de comunicação. Você deve observar como a criança entra na sala, o que ela escolhe fazer primeiro, como ela utiliza objetos disponíveis e de que maneira responde à sua presença. Esses elementos revelam muito sobre a sua organização psíquica, o seu modo de se relacionar com o outro. Durante a entrevista, evite perguntas diretas, tá? Questões como, por exemplo, por que você faz isso? Quem mandou você vir aqui? Então, essas perguntas, gente, porque que acontece? Muitas vezes dentro de casa, o pai e a mãe já falam para a criança: olha, você não fala coisa de casa para os outros. Ou então, em alguma situação, a criança falou para alguém e a mãe e o pai brigou com ela. Então, se fizer esses tipos de pergunta fechada, assim, muito definida, a criança vai se sentir ameaçada e ela vai comprometer esse atendimento. Então, assim, no brincar, ela repete cenas, ela cria personagens, ela encena conflitos, expressa afetos que não conseguem ser simbolizados. Ao brincar, não é um passatempo, tá, gente? Esse brincar dentro da clínica não é passatempo, é discurso. É a forma com que a criança fala, o adulto fala, né, se expressando. A criança não. É através do seu movimento, do seu brincar ali, que ela vai estar falando, entre aspas, tá? Então, da mesma forma, desenhos não devem ser interpretados isoladamente ou de forma diagnóstica, mas compreendidos dentro do contexto relacional e transferencial que se estabelece na sessão. Você também deve estar atento a manifestações corporais, agitação excessiva, rigidez, dificuldade de coordenação, movimentos repetitivos, queixas somáticas, podem ser expressões de angústias profundas. O corpo da criança fala quando a palavra não se organizou, e a sua escuta precisa incluir essa dimensão. O outro ponto essencial é não ocupar o lugar de educador. Nós já falamos sobre isso, né? A criança não está ali para aprender a se comportar, mas para ser reconhecida como sujeito. Quando você cede à tentação de orientar e corrigir, interrompe o processo analítico e reforça a lógica da adaptação que muitas vezes já a sufoca. A entrevista com a criança também inaugura o campo da transferência. Então, ela pode projetar em você, analista, figuras como cuidado, autoridade, rejeição, abandono. A sua função é sustentar esse lugar sem atuar, sem responder pela via de afeto imediato ou da identificação excessiva. É essa sustentação que permitirá, ao longo do processo,
que o sofrimento encontre simbolização. E essa observação clínica do brincar, do corpo e da linguagem? Na clínica infantil, a observação do brincar, do corpo e da linguagem constitui um dos pilares da escuta psicanalítica. A partir das contribuições da Melanie Klein, o brincar passa a ocupar um lugar que na clínica com adultos pertence à associação livre. Para você, isso significa compreender que a criança fala principalmente pelo meio de ação simbólica, não pela narrativa verbal organizada. E segundo a Melanie Klein, o brincar é a via privilegiada de acesso ao inconsciente infantil. Ao brincar, a criança expressa fantasias inconscientes, angústias primitivas, conflitos internos e relações de objeto. Não se trata de observar o brincar como algo lúdico ou educativo, mas como material clínico pleno, equivalente à falta do adulto no divã. Cada escolha de brinquedo, cada repetição, cada cena encenada carrega significados psíquicos que precisam ser executados dentro do contexto transferencial. E a observação clínica do brincar, tá? Nessa observação, você deve atentar para quais objetos a criança escolhe, como ela os utiliza, o que história ela constrói com esses brinquedos. Brinquedos quebrados, agressões frequentes aos bonecos, jogos de perseguição, abandono, cuidado excessivo ou destruição sistemática revelam os modos de relação com os objetos internos. Em Klein, o brincar frequentemente expressa as posições esquizoparanoides e a depressiva, mostrando como a criança lida com as fantasias de ataque, culpa, reparação e perda. O campo da criança também é um campo expressivo fundamental. Para a clínica kleiniana, o campo não é apenas suporte biológico, mas um cenário onde se inscrevem fantasias inconscientes, movimentos abruptos, rigidez corporal, retraimento, impulsividade, dificuldade de coordenação ou comportamentos repetitivos podem indicar angústias arcaicas ligadas à vivência do comportamento fragmentado ou ameaçado. E você deve observar como a criança ocupa o espaço, se aproxima, né, ou se afasta e invade, ou se retrai diante do outro. E essa linguagem, mesmo quando ainda limitada, aparece de forma simbólica no brincar, nas falas fragmentadas, nos sons, nas repetições, nos silêncios. Melanie não esperava que a criança tivesse um discurso elaborado para que a interpretação fosse possível. Pelo contrário, tá? Ela considerava que as fantasias inconscientes estão ativas desde muito cedo e se manifestam mesmo antes da linguagem estruturada. Cabe a você escutar o sentido emocional do que é expresso e não apenas o conteúdo literal. Um aspecto central do método kleiniano é a obtenção, a atenção transferência precoce. A ciência, a criança transfere para o analista os seus objetos internos, bons e maus, e isso aparece diretamente no brincar. Você pode ser colocado em um lugar de perseguidor, salvador, objeto ameaçador ou objeto reparador. A observação clínica deve concluir, tá? Deve incluir como a criança reage à presença, às suas intervenções e até o silêncio. Essas reações são parte viva do material analítico. A interpretação no método kleiniano é direta, porém cuidadosa.
Ela visa nomear fantasias inconscientes, angústias, defesas que aparecem no brincar, sempre respeitando o nível de simbolização da criança. Você não interpreta para ensinar, corrigir, moralizar, mas para dar sentido psíquico ao que está sendo atuado. A interpretação, quando bem colocada, organiza o caos interno e reduz a angústia. É fundamental que você não confunda a observação clínica com avaliação comportamental. O foco não está em classificar condutas, mas em compreender o funcionamento psíquico que sustenta o brincar, o corpo e a linguagem. A escuta kleiniana exige presença, capacidade de suportar angústias, essas angústias que são intensas, e a disposição para sustentar conteúdos primitivos sem recusar, sem recuar. E ao observar o brincar, o corpo e a linguagem, a partir do método da Melanie Klein, você aprende a escutar o inconsciente em estado bruto. Esse trabalho exige rigor teórico, sensibilidade clínica e uma posição ética firme. Nesse nível que a clínica infantil se revela profunda, transformadora e verdadeiramente clínica. E os indicadores psíquicos do sofrimento infantil? Na clínica infantil, o sofrimento psíquico raramente se apresenta de forma direta ou verbalizada. A criança não chega dizendo que sofre. Ela manifesta sofrimento por meio do comportamento, do corpo, do brincar, dos sintomas escolares, das relações. Para você, né, para você, enquanto analista, é fundamental aprender a ler esses sinais como expressão do inconsciente e não como simples problemas de comportamento. Um dos principais indicadores de sofrimento psíquico é a repetição. Quando a criança repete inconscientemente determinadas cenas no brincar, padrões de agressividade, situações de perda, de abandono ou de punição, isso indica a presença de conflito interno não elaborado. A repetição não é aleatória, ela aponta para algo que insiste em retornar porque não encontrou simbolização suficiente. O que se repete, pede escuta. Alterações ao brincar também são sinais importantes. A ausência de brincar, tá? Então, assim, a gente sabe que dentro de uma sala, por exemplo, uma sala de aula, ou uma sala que tem várias crianças, tem aquelas crianças que são mais falantes, tem aquelas crianças que são bagunceiras, e tem aquelas crianças que são muito silenciosas, muito quietas, muito quietas. Então, a atenção acaba sendo voltada para quem? Para aquelas crianças que são mais bagunceiras ou mais falantes. Mas é necessário dar atenção para essa criança que vive no silêncio, tá? O corpo é um campo privilegiado de manifestações do sofrimento infantil. E dores recorrentes, sem causa orgânica, as enureses, as ecopreses, distúrbios do sono, alterações alimentares, tensão muscular excessiva, fadiga constante ou agitação extrema, são formas pelas quais o psiquismo encontra o corpo como via de expressão. Esses sintomas não devem ser tratados como meramente físicos, mas como mensagens que podem ser uma leitura simbólica. O comportamento da criança nos vínculos também revela sofrimento. A criança é excessivamente obediente, né? Que nem a gente falou, aquelas crianças silenciosas. A adaptação extrema, né? Muitas vezes indica renúncia precoce do desejo próprio para sustentar o equilíbrio do ambiente familiar. Da mesma forma,
Comportamentos opositores intensos podem expressar tentativas de separação psíquica ou pedidos de limite diante de um ambiente confuso ou invasivo. Dificuldades escolares são outro indicador frequente. Quedas bruscas no rendimento, dificuldade de concentração, recusa escolar, que nem é o caso da pessoa não querer ir para a escola mais, desinteresse ou comportamento disruptivo na sala de aula muitas vezes reflete conflitos emocionais e não apenas questões cognitivas. A escola torna-se palco onde o sofrimento psíquico se manifesta, especialmente quando a criança não encontra espaço para expressar as suas angústias em seus contextos. O afeto, né? Vamos falar dos afetos aqui. Os afetos apresentados pela criança também merecem atenção cuidadosa. Medos excessivos, angústias difusas, tristeza persistente, irritabilidade constante, mudanças de humor indicam que algo no mundo interno está em desequilíbrio. Em muitos casos, a criança não consegue nomear o que sente, mas demonstra por meio do tom emocional predominante em suas ações e relações. O outro indicador relevante é a relação, né, da criança com a separação e perda. Dificuldades intensas para se separar dos pais, regressões após mudanças, nascimento de outros irmãos, lutos, né, ou separações, revelam fragilidades na constituição psíquica ou reativação de angústias primitivas. Essas manifestações não devem ser apressadamente normalizadas, mas escutadas dentro da história singular da criança. É essencial que você compreenda que nenhum indicador isoladamente define o sofrimento psíquico. O que orienta a escuta clínica é o conjunto, a persistência e o contexto em que os sinais aparecem. O sentimento infantil, perdão, o sofrimento infantil se expressa de forma singular, a sua leitura exige, né, tempo, atenção, sensibilidade clínica. Ao reconhecer os indicadores psíquicos do sofrimento infantil, você não busca rotular ou diagnosticar precocemente, mas criar condições para que a criança encontre o espaço analítico, né, dentro desse espaço analítico, o lugar onde o seu sofrimento possa ser simbolizado, elaborado e principalmente, tá, transformado. Esse é o compromisso ético fundamental na clínica infantil. E agora, antes da gente passar para o caso real de hoje, nós temos aqui essa conclusão, tá? Então, ao longo dessa aula hoje, você pode compreender que a clínica infantil exige escuta, o quê? Ampliada. Não é só escutar a criança, mas é escutar e observar todo o contexto ao seu redor. Tudo isso com muita ética e profundidade, comprometida, né, com o sujeito do inconsciente dessa criança. A criança não é um objeto de intervenção pedagógica, nem um problema a ser corrigido, mas um sujeito em constituição, atravessado por vínculos, fantasias, conflitos que ainda não encontram vias simbólicas de elaboração. Concluir esse conteúdo é reconhecer que a clínica infantil convoca o analista a uma posição de extrema responsabilidade. Cada intervenção, cada silêncio, cada enquadre produzem efeitos na constituição psíquica da criança. Forma-se para a clínica infantil, né? Formar-se para a clínica infantil é aceitar a complexidade, sustentar a dúvida e respeitar o tempo psíquico do sujeito.
E uma reflexão final aqui para você, né, analista, psicanalista. A clínica infantil coloca o analista diante de uma pergunta ética fundamental. A serviço de quem está a intervenção? Da criança, dos pais, da escola ou das normas sociais? Refletir sobre essa pergunta é essencial para não capturar a criança em discursos normativos, diagnósticos fechados ou expectativas adultocêntricas. O analista sustenta um lugar que não toma partido, mas oferece um espaço onde a criança pode existir como um sujeito e não apenas como portadora de um sintoma, tá? E essa reflexão deve acompanhar você ao longo de toda a sua formação clínica. Então, gente, por mais, por exemplo, que você decida não atender criança, esse conteúdo de hoje, ele serviu para quem vai atender criança, mas ele serviu para você que já foi uma criança e para você também que observa as crianças ao seu redor. Ou seja, nós já fomos crianças, então todo esse conteúdo aqui nos abre para o autoconhecimento também, tá? E a atividade agora de análise profunda. Reflita e registre por escrito. Quais percepções sobre a infância você percebe que carrega? Em quais momentos você tende a se alinhar automaticamente à queixa dos pais? Que tipos de sofrimento simbolizam mais angústia ou identificação em você? Reconhecer suas próprias posições subjetivas é parte fundamental da formação psicanalítica. A clínica infantil exige que o analista esteja atento não apenas ao inconsciente da criança, mas também ao seu próprio. Então, responda essas perguntas e coloca para a gente lá no grupo. Então, gratidão a todos. Eu vou fechar aqui o compartilhamento da tela do slide e vou abrir agora. Espera aí, voltando aqui ao compartilhamento. Só que agora eu vou compartilhar a tela, né? Mas sendo o conteúdo do relato. Vamos ver aqui se eu acho que aqui. Então vamos lá. É uma paciente mulher de 25 anos, mãe de dois filhos, adolescentes, empreendedora em negócios familiares e vendas diretas. A queixa inicial dela. Ela relata que está tudo bem com a vida dela, porém, ela sente um bloqueio persistente na realização dos seus desejos e projetos. Refere sensação de estagnação, perda de motivação após estímulos externos e um sentimento recorrente de que está faltando algo, e especialmente no trabalho realizado em casa. Ela é muito insatisfeita com o trabalho que ela realiza em casa. Então, vamos ver aqui o contexto. Durante a escuta inicial, observo, né, uma ambivalência importante. Por um lado, a paciente descreve funcional, produtiva, envolvida em múltiplas atividades. Por outro lado, revela a sensação de vazio, desvalorização do próprio trabalho e dificuldade de sustentar a motivação sem validação externa. O trabalho doméstico e administrativo realizado em casa, ele é vivido não como um trabalho, ou seja, ela falou, né, que ela trabalha muito, mas esse trabalho não é reconhecido, é como se ela não trabalhasse. Para as pessoas que convivem com ela, é como se ela não trabalhasse, porque ela trabalha em casa. O que indica um conflito ligado ao reconhecimento simbólico do próprio fazer.
Ao avançar na associação livre, emerge uma lembrança infantil marcada por exigência, controle e punição. A mãe era descrita como controladora, mandona, impondo tarefas rígidas, impedindo o lazer e castigando a paciente caso não cumprisse as suas exigências. O afeto associado a essa lembrança é de raiva intensa, sentimento de estar acuada e submetida a um controle excessivo. A paciente associa essa postura materna à ruptura conjugal dos pais, responsabilizando a mãe pela saída do pai de casa, ou seja, quando eles se separaram, ela acredita que a mãe que foi a responsável pelo pai ter saído da casa. E o pai aparece em sua narrativa como uma figura positiva, trabalhador, calado, não violento, fonte de apoio e de força para ela. A dinâmica psíquica observada. Identifico uma repetição transgeracional importante. Ao ser questionada sobre semelhança entre seu comportamento e o da mãe, a paciente reconhece que controla o marido, que pune o filho e que reproduzia o padrão de trabalhar à noite, tal como a mãe fazia. Esse reconhecimento produz um deslocamento significativo, levando-a a interromper conscientemente esse comportamento. A pandemia aparece como um marco de identificação do conflito, com aumento de sentimento de aprisionamento. O filho mais novo apresenta hiperatividade, o marido encontra-se estressado e a paciente ocupa um lugar central de sustentação emocional e organização da família, reforçando, né, ali a sua posição de controle. Ela falou pouco sobre a filha, tá? Mas provavelmente a filha adolescente também já está no molde ali da mãe, tá? Hipóteses clínicas iniciais. O bloqueio relatado parece estar relacionado a uma identificação inconsciente com a figura materna controladora, associada a afetos de raiva, raiva recalcada e culpa. A dificuldade de realização pode, da realização pessoal, né? Pode funcionar como uma forma de fidelidade inconsciente ao modelo materno, ao mesmo tempo em que impede a paciente de ocupar plenamente uma posição desejante própria. A escuta foi conduzida a escuta foi conduzida privilegiando as associações livres e devoluções pontuais, com destaque para a repetição do significante controladora, permitindo que a paciente escutasse a si mesma. E foram propostas, né, tarefas simbólicas de ampliação da consciência, indicando retorno para a continuidade nesse processo. Então, aqui esse caso não é um caso de clínica infantil, porque eu mesmo, Sandra, não atendi ainda criança, tá? Mas eu trago mais um caso aqui para vocês verem, né, que como quase tudo da nossa vida está relacionado a essa nossa fase infantil, ok? Deixa eu descompartilhar aqui. Então, analisa bem esse caso, se coloca no lugar de analista que você faria, como você ouviria, que intervenção você usaria, qual técnica ali você já consegue, colocar, tá? E nesse módulo aqui, a gente vai ter uma aula só das revisões de todas as técnicas, tá? Então, eu fiz questão de colocar em uma aula somente todas as técnicas para a gente revisar, ok? Então, gratidão. Se você está aqui é porque você continua no processo, te dou os parabéns e a gente se vê na próxima aula.